Boa noite a todos. Eu ainda estou na terra de frio, então me mandem muitas ondas de calor que eu estou precisando. Se Deus quiser, na próxima semana já vou estar no Brasil. Espero que todos estejam bem. Nós estamos vivendo não apenas momentos difíceis. Eu acho que se olharmos um pouco, sim, ficar para trás um pouquinho olhar, fica claro que nós estamos vivendo tempos históricos, tempos de mudanças muito rápidas. Às vezes algo que muda em 2, 3 anos, às vezes nós nem percebemos, mas O som. Oi, seu som cortou, O som, é. Então, eu diria até que nós estamos vivendo em tempos bíblicos. Por que eu diria isso? Porque nós estamos vivendo uma época em que o nível de turbulência, o nível da crise que existe na sociedade e em todos os aspectos da vida humana, não é algo que acontece uma vez por século, uma vez a cada 5 séculos. Isso é o fim de um ciclo muito grande. Todos os aspectos da vida humana estão em desequilíbrio. E nós temos problemas de bem-estar ou falta de bem-estar, que não é que eu ou a outra pessoa estejamos com problema de saúde, nós estamos vivendo numa sociedade que está sob pressão, que está sob crise. A sociedade, a humanidade coletivamente adoeceu, porque nossas condições de vida, nosso ambiente, seja social, seja emocional, seja ambiente físico, o clima, tudo está desequilibrado. Então, por isso que é importante entender, primeiro, de onde vem, quais as causas e raízes de mal-estar, de doenças, de sofrimento emocional, espiritual e até físico, e como a natureza desse desequilíbrio, como nos afeta e como lidar, não apenas lidar e tolerar e aguentar, mas florescer numa situação assim. O primeiro exemplo, eu vou só, já que falamos de tempos bíblicos, você poderia possibilitar que eu compartilhe a tela? Por gentileza. Eu vou tentar de novo, que ainda não permitiu. Ainda não está permitido. Já que falamos da Bíblia, vamos olhar para uma das histórias da Bíblia, que é a Arca de Noé. Então, tem gente que realmente acha que isso é literal, literalmente houve um dilúvio que cobriu toda a Terra. Agora eu quero voltar, deixa eu... Eu estou tentando voltar, pronto. Preciso da sua ajuda. Socorro técnico. Agradeço. Então, eu mostrei essa imagem. Tem até um lugar no sul dos Estados Unidos onde uma figura, ele construiu um modelo, na concepção dele, um modelo da Arca do Noé. É uma coisa gigantesca feita de madeira. Uma coisa, sim,
eu imagino que é mais que 100 metros só de comprimento e vários andares internos. É gigantesca, é um museu. As pessoas visitam, é o modelo da Arca do Noé, como eles imaginam que literalmente houve um dilúvio cobriu a terra inteira e aquela história do Noé, da família dele e um casal de cada espécie. E, sim, todos foram protegidos. Então, eu acho que esse exemplo, esse simbolismo da Arca do Noé é muito interessante, porque ah, é, assemelhado à proteção, é assemelhado a algo que flutua acima da água. Tudo bem. Agora, se alguém acreditar que realmente aconteceu, tudo bem. Não tira nada da nossa discussão. Mas a proteção, a proteção é algo que nos permite existir naquele mesmo ambiente, junto com os outros, mas não perecer no meio da turbulência. Nós podemos dizer que hoje o mundo está sofrendo um dilúvio e tem muita gente que está perecendo, está afogando. E pior que afogar em água é afogar em outras coisas, como Gandhi dizia, um ditado Gandhi, que eu aprendi hoje do meu pai. Meu pai sempre tem, com seus 92 anos, sempre tem algo novo que eu nunca tinha falado para mim. Então, ele falou que o Gandhi diz que quando alguém se afoga, morre. Mas tanto faz se a pessoa se afogar de poder, afogar em poder, ou em excesso de riqueza, ou em excesso de orgulho. Afogou, afogou. Então, há muitas maneiras de afogar. Tem nações inteiras que estão afogando em ódio e contenda. O preconceito, ou estão afogando nas maldades que causam para o outro, mas estão afogando. Ou perderam a esperança, não tem esperança nenhuma, e estão sendo levados por esse dilúvio de descrença, de frieza, de falta de esperança. É um dilúvio. E é evidente que existe uma arca, porque não todas as pessoas estão assim. Um grupo, eu me lembro, um senhor que conheceu alguns dos barrais, disse que a coisa que mais me chamou a atenção, entre tudo, não foram os princípios, não foram nenhum argumento teológico, foi o otimismo de vocês, que eu não tenho visto o otimismo de vocês em nenhum outro lugar. Vocês são otimistas em relação ao futuro do mundo, sabem, têm certeza que o mundo vai passar dessa fase, dessa transição para um futuro muito melhor, e tem planos específicos para construir esse futuro e estão ativamente empenhados. Então, o otimismo é um dos sinais centrais de estar, otimismo é a esperança. Um leva a outro. É um dos sinais que alguém está nessa arca de fé, nessa arca de esperança, nessa arca do convênio que é o pacto que Deus faz com suas criaturas, que nunca serão abandonados, nunca serão deixados sem guia, por mais escuro que a situação pareça. Agora, vamos chegar a específicos. Nós estamos circundados de problemas, de notícia ruim. Então, como que podemos existir e existir bem num ambiente desse? Vamos mudar para um exemplo um pouco mais atual, exemplo da natureza. Então, o lótus, todos sabem, é uma flor, é um sinal universal, não
sim, em várias culturas, várias nacionalidades, várias religiões, é sinal de pureza. Mas uma das coisas que é especial sobre o lótus, além da sua pureza, é o contraste com o ambiente onde floresce e cresce e chega a seu auge. Inclusive, tem sido fonte de inspiração para muitos conceitos, inclusive o Templo Bahá'í em Nova Delhi. Por que nós mencionamos o lótus? Porque, de algum modo, o que nós estamos fazendo é parecido com isso. O lótus não apenas se protege da sujeira, da água estagnada ao seu redor, mas se alimenta daquele contraste, cresce melhor onde tem aquela água estagnada. Então, talvez essas situações, essas dificuldades, essas tribulações tão contundentes, na verdade, não são uma barreira, e sim uma ajuda para nosso crescimento espiritual, para nossa purificação, para nossa evolução interna. Eu me lembro, muitos anos atrás, um palestrante, sim, muito perspicaz, com olhos que via tudo com olhos espirituais. Ele deu um exemplo muito interessante. E eu agora vou de volta para mostrar mais uma imagem para vocês. Vamos fechar aqui. Então, ele se assemelhava a situação do mundo ao embrião dentro de um ovo. Então, ele dizia que um ovo, enquanto está na situação que nós vemos aqui, não há... Assim, é um ovo que você pode usar, você pode consumir. Aí ele diz que na medida que começa a aparecer o embrião, olha aqui, começa a aparecer um embrião. E o embrião vai crescendo. Nós ainda não vemos o embrião, mal conseguimos ver o embrião, mas os vasos. E o embrião vai crescendo, vai se alimentando do que tem ao seu redor e vai crescendo. Agora, olha a sacada. Acho que foi o senhor Taherzada, não me lembro ao certo. Sim, é ele. Como? Esse senhor Taherzadeh, Adib Taherzadeh. Sim, então ele diz que na medida que aquele embrião aparece, não é só o embrião crescendo, afeta tudo que tem ao seu redor. Então, ele diz que na medida que o embrião cresce, o ovo começa a mudar. E aos poucos, o ovo ao seu redor, material ao seu redor, de alguma maneira, vira podre. Não dá mais para consumir aquele ovo. Mudou de natureza. Agora, dentro daquilo, na medida que tudo ao seu redor vai mudando e vai deteriorando, o embrião vai crescendo. Os dois, um depende do outro. Tanto o crescimento e a evolução e o florescimento do embrião e assim, no final de tantos dias, chega a ser um ser completo, um ser bonito, um ser que está pronto para nascer e viver. Mas, ao mesmo tempo,
tudo que tem ao seu redor começa a apodrecer. E isso é um processo bilateral. Um alimenta o outro. Isso é importante entender porque nós... Então, por que eu estou falando desse contraste entre os dois componentes do ovo que perde seu equilíbrio? Quando o ovo, quando começa a desenvolver o embrião, todo equilíbrio se perde. É um novo processo. O ovo não é mais o mesmo e não tem como voltar. Por que eu estou falando? Porque nós podemos ficar, de algum modo, tranquilos e otimistas e entender e ver a turbulência e a dificuldade ao nosso redor com outros olhos. Entender que isso faz parte de algo que está nascendo, que talvez seja muito pequeno, mal dá para ver no início, mas que está aí e mudou a natureza do mundo ao nosso redor. Ainda que o embrião que está nascendo no nosso mundo ainda não seja muito visível. O que é esse embrião? O que é a nova ordem mundial que tantos falam sem realmente ter noção exata do que é uma nova ordem mundial? Estão ouvindo? Sim. Tá ótimo? Ok. Está nascendo uma nova maneira de fazer as coisas. Isso inclui novos conceitos, novos relacionamentos, novas instituições, novas maneiras de organizar a sociedade, a governança. Tudo isso ainda está em curso. Nós estamos na parte mais difícil, nós estamos na pior parte, onde a desfunção e o desmoronamento da sociedade, das instituições, está evidente, mas o que está surgindo ainda não está tão evidente. Logo mais ficará, logo mais nós vamos ver. Então, na medida que nós entendemos isso, e aceitamos isso, e percebemos que nós estamos parte do nascimento de uma nova ordem, que necessariamente tem um parceiro, que é o desmoronamento da ordem velha, nós estamos bem, estamos a caminho. E nós, percebendo o que está acontecendo, podemos escolher o que fazer. Nós podemos ser entre muitos que se desesperam, ou caem na tristeza, na apatia, na revolta, de repente, com a injustiça, ou nós minimamente podemos olhar com olhos mais analíticos e entender um pouco o que está acontecendo, ou nós podemos nos dedicarmos, corpo e alma, conscientemente, com toda a nossa força humana que Deus nos deu, na construção e aperfeiçoamento dessa ordem. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo hoje para discussão devido à natureza desse assunto. Então, aos poucos, vou concluindo. Quando nós falamos de nova ordem mundial, não é uma ordem específica, não é que a gente vai dizer a nova ordem mundial são tais instituições, ou são aqueles prédios, ou são aquele grupo. É muito mais abrangente que isso. Mas a característica da nova ordem que todos queremos construir, tem alguns princípios que caracterizam, que alguns antes eram totalmente rejeitados e agora estão sendo aceitos ou são vistos como a verdade evidente. Por exemplo, ninguém hoje tem, mesmo que não aceite, raramente alguém vai dizer, olha,
Homens e mulheres não são iguais, não têm direitos iguais. Isso ainda tem gente que acredita, mas muito menos do que tinha 100 anos, muito menos do que tinha 20 anos atrás. E, no mínimo, ninguém vai ter a coragem de dizer, porque os outros vão olhar de mau jeito, vai parecer medieval, aquela colocação. Ninguém vai ver como evidente ou aceitável que em algum país, mesmo que seja um país soberano à parte, os direitos de outros humanos sejam violados. Antigamente nem ficávamos sabendo. Depois ficamos sabendo, através da tecnologia. Hoje, nós ficamos sabendo instantaneamente e o mundo não fica inerte, não fica passivo a tais abusos, independente da região geográfica onde acontecer. Essa é uma mudança. Hoje existem tribunais internacionais. Tem um tribunal criminal internacional da ONU. Isso, antigamente, cada país estava no seu próprio canto e não era assunto de outros. Hoje, não é mais assim. Se alguém mais poderoso em algum país, se fizer algo, pode e é chamado a responder num tribunal criminoso. A questão da proteção do meio ambiente. Mais uma vez, mais e mais pessoas estão entendendo isso, aceitando isso, seja por amor à natureza, seja por iluminação e entender seus próprios interesses. Não é mais aceitável os extremos da riqueza e pobreza. Antigamente, isso era visto como a ordem natural das coisas, o merecimento, mas os extremos hoje não são aceitáveis à maioria da raça humana. Esses são exemplos de instituições e princípios que caracterizam a nova ordem mundial. Então, o nosso florescimento em anos e condições tão adversas, tão difíceis, tão sem precedentes, na verdade, nós não vamos florescer apesar da situação. Nós vamos florescer ajudado por essa situação. Se alguém queria defender a justiça, se alguém queria ajudar os vulneráveis, se alguém antes queria construir instituições para ajudar outros, hoje há oportunidades que nunca havia antes. E essa é uma oportunidade que nenhum de nós pode perder. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido Dariush. Muito interessante. Essa frase final sua merece a gente anotar, né? Que não vamos florescer apesar da situação, mas vamos florescer ajudados pela situação. Então, abrimos para os amigos presentes. Quem gostaria de colaborar, comentar ou fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Eu quero... Oi, boa noite a todos. Dariush, querido, obrigada Ana Paula e Guite também. Só queria falar que foi muito bom, super interessante, sabe? Uma abordagem magnífica, muito, muito bom. Adorei, amei. Muito bom mesmo, sabe? Legal para chuchu. Obrigada, Dariush, muito bom. Você gostaria, Marietro, de destacar o que você achou assim tão muito, muito, muito bom para a gente?
Aí reforça, né? Claro, claro. Não, eu gostei muito da ideia dele, sabe? Eu achei super interessante, super inteligente, adorei. Aquela comparação com a arca, eu até anotei um pouco, ó, as diversas maneiras de se afogar, que nós estamos inundados, né? Por diversas coisas. Adorei. Isso foi muito bom. Essa apresentação da arca também foi maravilhosa, porque muita gente pensa que realmente foi assim, que juntou um monte de bicho dentro do navio só. Mara, eu juntei ideias de outros palestrantes. Mas fez, fez Eu acho que estamos vendo mais sua bondade mais do que o meu merecimento. Não, mas você juntou muito bem. Então aí é você. Eu achei magnífico. Depois a flor de lótus, mostrar que o contraste da flor de lótus com o ambiente em que ela cresce, em que ela se desenvolve, e fazer essa comparação com os barrais, foi isso que eu entendi. É lindo, porque nós realmente estamos vivendo num mundo conturbado, um mundo que sabe, que a gente pensa que não vai dar certo, né? Mas estamos florescendo, estamos ali crescendo, nos desenvolvendo e com beleza, porque a gente traz conosco, né, a palavra de Deus. Então é maravilhoso, muito bom. É, também, né, falou o nosso por quê? Porque a nossa arca é o convênio, né? Então foi muito bom. E também essa parte do crescimento do ovo ali se desenvolvendo também foi muito interessante, né? Quer dizer, a gente está. Você colocou, tem alguma coisa ali já, né? Nascendo. E, em certo sentido, a gente não vê, a gente pensa que está se estragando, e não está. Na verdade, vai se desenvolver e nascer numa coisa muito melhor até do que o ovo, vamos dizer assim. E essa fase final que Ana Paula ressaltou, né? Que nós não vamos crescer por causa do que está acontecendo, né? Mas ajudado pelo que está acontecendo, né? A gente sabe o que está acontecendo, então, no sentido de que a gente tem uma resposta para tudo, porque a gente sabe que vai chegar lá no reino de Deus. Então, isso que está acontecendo é para nos fazer crescer, para chegar no reino de Deus, e não para destruir. Muito lindo. Foi ótimo, amei. Concordamos. Grata, É querida. sempre de bondade. Eu vou só, antes da dona Guide falar, eu só queria falar rapidamente sobre, sobre o templo de Lotus na Índia. Muitos amigos presentes já conheceram esse templo, sabem como é ao redor, fora dos jardins da Verde ao redor, se vê como é diferente, e não apenas fisicamente, não apenas aquela área urbana vasta, cheia de pessoas e poeira, e no meio aquela joia, aquele lótus. Mas ali entram mais ou menos, anualmente, entram o dobro da população que visita o Taj Mahal. Não sei se é em torno de 8 milhões de pessoas por ano. É o lugar mais visitado da Índia, o dobro do Taj Mahal. E o interessante é o seguinte, a maioria das pessoas não são barrais. Ali entra cristão, muçulmano, hindu, budista, ou até pessoas sem crença. Pessoas que lá dentro se sentam junto e falam com o mesmo Deus. E vocês sabem que na Índia tem conflitos violentos, eles se matam. Especialmente os hindus e muçulmanos, eles se matam. Mas lá dentro,
eles sentam juntos e rezam ao mesmo Deus, no mesmo espaço. Então, isso para mim é um lótus, é o princípio do lótus, florescendo no meio daquela água estagnada. Querida Guide, gostaria de comentar alguma coisa? Então, é uma coisa bem pequena, mas ontem eu estava preparando um bolo e encontrei um ovo estragado. Realmente, eu não lembrava mais do fedor. Meu Deus do céu, como um ovo podre fede. Aí, de repente, me lembrei realmente a situação que o mundo está passando e as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu vi que, graças a Deus, a gente nem sabe de tudo para não sentir todo o fedor, porque é terrível, terrível. Mas, como explicou o Darius, e o próprio autor falou, é realmente através disso tudo que o pintinho está se alimentando e vai nascer limpinho, bonitinho, assim, todo, todo cheio de graça e beleza, não é? Então, a gente tem que ter paciência e aguentar esse fedor. É o que nós estamos vendo, sentindo e assistindo diariamente. Mas, graças a Deus, como também a querida Maria falou, a Maria Trude, é que nós sabemos, quer dizer, a diferença entre um Bahá'í e não Bahá'í, eu realmente tenho muita pena, porque é muito ruim você estar numa situação grave, triste, preocupante, e não saber por que as coisas estão assim. O que aconteceu, o que vai acontecer, amanhã vai ser pior ainda, ou como que vai ser. E nós, como Bahá'í, temos uma visão. Acho que por isso que a gente pode ter otimismo e ser positivo, porque nós sabemos, Bahá'u'lláh realmente prometeu que, após todas essas perturbações, a paz vai ser estabelecida. Então, a gente trabalha com amor e com entusiasmo, porque já temos, sabemos que a fé de Deus é realmente a arca de salvação. E se a gente está dentro da arca, está protegido. Isso em todas as épocas. A religião foi, vamos dizer, feito o exemplo de arca. A arca da salvação, em cada época, é a presença do mensageiro divino e da sua mensagem. Então, nós temos acesso à arca e estamos protegidos. Acho que isso também pode nos dar uma tranquilidade que as outras pessoas não têm. E orar muito para que as outras tenham, e recepcioná-los. É isso. Uhum. Muito bom. E poder levar também, né, para o maior número de pessoas possíveis as informações que nós temos a bênção de ter, né? Que a gente se sente protegido. Sim. E a outra questão é a esperança, né, que a gente tem renovado a cada dia desse processo da construção também que está sendo realizado, né? Não só a desintegração. Mas alguém gostaria de comentar? Estamos chegando aos momentos finais desse encontro de hoje. Hoje temos feito 19 dias, né? Isso. Gratidão pela presença de todos, principalmente o querido Darius, que está todas as quintas-feiras com a gente. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite e uma excelente festa de 19 dias para todos. Muito obrigado, pessoal. Grande